Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vamos falar de vinho, um setor que representa 2% das exportações, cerca de 700 milhões de euros num só ano, e os produtores de vinho portugueses acabaram por perceber que para enfrentar a crise e a concorrência internacional eles têm de funcionar cada vez mais em rede e por isso mesmo estamos aqui na Vini Portugal para falar de um caso, um dos vários casos, por exemplo, o da família Roquete, que está a reinventar o negócio do vinho. A herdade esteve condenada à nascença. A altura mais complicada foi o final dos anos 80. Mas conseguiu impor a marca Esporão no mercado nacional e está a conquistar terreno no mercado internacional. O ano passado fechámos à volta de 60%, este ano vamos nos 64% de um negócio feito no mercado internacional. A empresa que nasceu para fazer vinhos aposta agora em negócios paralelos como o enoturismo e até o azeite. Chegou-se à conclusão que os azeites seriam um projeto interessante. Conquista novos setores para se abrigar da instabilidade da economia nacional. Andam aqui uns cisnes. Fica a ver, mas com esta tempestade, coitados, eles devem estar a achar que foram enganados. Eu acho que estamos cada vez mais a aprender como é que devemos vender o vinho. Comemora 40 anos, liderada pelo homem que cresceu com ela. Estou num processo de aprendizagem, sinto que sei muito pouco. E escapa à crise nacional, depois de percorrer um longo caminho, com mais curvas do que linhas retas. Quando José Roquete comprou a herdade do Esporão, Portugal vivia uma ditadura e não acreditou no projeto que queria colocar Reguengos de Monsaraz no mapa dos vinhos. O governo considerou-o grande demais para um país que, à época, era mais pequeno do que o próprio território. Com o 25 de Abril, a herdade foi nacionalizada. Quando voltou às mãos da família Roquete e do sócio José Bandeira, não produziu um litro de vinho. Essa foi uma altura complicada, porque o meu pai e o Joaquim Bandeira, sócio dele, tinham então feito um investimento grande para comprar a herdade e ficaram sem nada, ficaram com a herdade nacionalizada. Depois começou-se o projeto novamente após a restituição da propriedade, em diferentes fases. Construiu-se a adega em 85. Começou-se a construir um projeto que já desde aí tinha uma visão muito forte. 40 anos depois, o Esporão resistiu para contar a história. O negócio de família é hoje um grupo que vive da produção vinícola. Só nos últimos 7 anos viu a faturação aumentar mais de 10 milhões de euros. Fomos ao coração da empresa perceber o segredo do negócio. Isto é um sítio aqui que chama-se o Canto do Zé Cruz, porque o nosso vizinho aqui do lado é o Sr. Zé Cruz. Então isto ficou o Canto do Zé Cruz e é a primeira vinha que foi plantada aqui no Esporão. É uma vinha que nesta altura tem 40 anos, como se pode ver pelo tamanho destas cepas, não é? João Roquete e a herdade do Esporão cresceram juntos, nasceram na mesma altura e aproximaram-se ainda mais, desde que o filho do fundador José Roquete tomou as rédeas da empresa familiar. Há 7 anos tornou-se CEO do Esporão. Os funcionários não o viam ao início como o filho do patrão que sabe pouco da terra. Eu acho que isso é um pouco inevitável. Nunca ninguém me disse isso, mas acredito que no primeiro dia que eu comecei a trabalhar que isso pudesse ter sido uma questão. Estou num processo de aprendizagem, sinto que sei muito pouco, mas que tenho a sorte de estar a trabalhar com pessoas que sabem muita coisa. Em 2012, o grupo iniciou um plano de mudança interno que abraçou os próprios funcionários, os mais novos e até os que podiam ser mais avessos às grandes transformações. Há quanto tempo é que chegou aqui à herdade? Já há mais de 26 anos. Já nasceu os que passam dos 26, cerca já há mais de 26 anos. A gente de antes a administração era diferente que era agora. E eu tive logo muito cuidado nessa altura de explicar, desde dos diretores até às pessoas que trabalham na vinha ou na enologia, etc., qual é que eram as ideias. Há mais de alguns com os outros, não está a perceber? E pronto, os engenheiros falam comigo, eu falo com as mulheres e eu depois, além disso, ainda eles vêm cá, os engenheiros, de vez em quando há mesmo a falar com elas. Querem ir à barragem, é? João Roquete guia-nos pelas vinhas de onde saem marcas como o Alandra, Monte Velho e o Esporão. Os resultados das vendas são positivos, mas com os mercados português e europeu em recessão, o grupo procura minimizar as quebras no consumo. A estratégia tem sido em apostar em negócios complementares ao vinho. Eu acho que uma das
das evoluções que existiram, não só para o Esporão, no desenvolvimento do Esporão, mas também nos vinhos portugueses, e que se vai vendo, é que eu acho que estamos cada vez mais a aprender como é que devemos vender o vinho. Em 95, a empresa de vinhos começou a produzir azeite. Hoje domina 80% do mercado premium e vende cada garrafa a cerca de 5 euros. Já a aposta no enoturismo foi concretizada há 2 anos com a inauguração do restaurante da Herdade. É uma forma de conhecer o cliente e do cliente nos conhecer a nós. Também ter a experiência completa. Porque um vinho, os vinhos foram feitos para serem parte de uma refeição, não é? Uma coisa é você tomar um vinho que você nunca ouviu falar, nunca viu assim, né? Outra coisa é você já ter estado lá e você lembra, associa. Além de conhecer o país, né? Visitar os vinhedos e conhecer a cultura, como é que foi formado, toda essa cultura do vinho na região, né? O Brasil ainda é incipiente nessa área. A empresa quer mudar a forma como os consumidores veem a indústria. E isso pode ser feito observando as aves da Herdade. As águas do Alqueva chegaram ao Esporão há alguns anos e servem agora de atração turística. Agora vai ser giro, vai ser interessante, porque estes abrigos dão-nos muito mais garantias de poder tirar fotografias, que é uma coisa que as pessoas gostam muito mais de ver as espécies, é de também tirar fotografias. A Herdade recebe cerca de 25 mil visitantes por ano, que dão certamente um empurrão às vendas. Mas em tempos de crise, o segredo das contas do Esporão parece ser outro. A verdade é que tem feito mais chuva do que sol em Portugal nos últimos tempos, no campo económico e no campo onde estão plantadas as vinhas do Esporão. Ainda assim, os resultados da empresa têm sido inversos ao clima económico nacional. João, aqui o grupo passou em 7 anos, mais ou menos de 28 milhões de euros de faturação para 40 milhões, foi mais ou menos isso? Sim, mais ou Como é menos que é isso. possível nos tempos que correm? Pronto, grande parte desse crescimento é o crescimento do desenvolvimento do mercado internacional, que nessa altura passámos de 26% de parte de negócio internacional para os tais 60, 65 em que estamos este ano. Portanto, é claramente a parte internacional do negócio a desenvolver-se, o que permite conseguir diversificar um pouco o risco e absorver um pouco também mercados que não estejam com crescimento económico, como é o caso do mercado nacional, que está a atravessar realmente uma fase difícil. O principal mercado do Grupo Esporão continua a ser Portugal, mas numa altura em que o país está debaixo de nuvens, o mercado internacional é o abrigo perfeito para escapar aos pingos da chuva. Agora está mesmo a chover. Começou mesmo a chover. Mas nós temos que aproveitar melhor esse conhecimento, e é conhecimento que quando chegamos aos mercados internacionais as pessoas precisam. Queremos concorrer com mercados como a Alemanha, indústrias intensivas, etc. Eu acho que não vai ser para a nossa economia, não é? Agora o que vamos fazer é, tal como o João fez, que é chove aqui em Portugal, por isso vamos procurar um abrigo lá fora. Mais propriamente no Brasil, Estados Unidos e Angola. É sobretudo nestes mercados que o grupo tem ancorado os bons resultados. O sucesso das vendas reflete o percurso dos vinhos portugueses nos mercados internacionais. E eu acho que o que temos vindo a fazer no setor dos vinhos e nos últimos 5 anos é um bom exemplo, começa a ser um bom exemplo disso e a ter resultados. Porque sinto cada vez mais convergência de todo o setor no projeto da Vini Portugal e mais alinhamento em relação àquilo que devemos fazer, e a mobilização é cada vez maior. Portugal é o 10º maior produtor de vinho do mundo. Em 2012 ultrapassou os 700 milhões de euros nas vendas para o estrangeiro. Nós em 2012, as nossas vendas consolidadas foram perto dos 40 milhões de euros que estávamos a falar há pouco, a maior parte feita no mercado internacional. Mas uma empresa que cresce e que está de boa saúde não podia premiar os funcionários de outra forma? Sim, nós crescemos este ano 3%, mantivemos os nossos resultados operacionais e tivemos menos resultado líquido do que o ano passado. O cenário de não crescimento do salarial, eu acho que é justificável num ano com este, e sinto que houve uma compreensão grande das pessoas em relação a isso. Obviamente as pessoas também valorizam o facto de estarem a trabalhar numa empresa que não se fala em despedimentos, que tem uma perspectiva de construção e de desenvolvimento e que se está a internacionalizar. Como é que têm gerido, por exemplo, o aumento de impostos que afetam as pessoas que ganham menos? Olha, nós tentamos
Exatamente, aí é onde claramente sentimos que é mais sensível. Uma das coisas que nós estamos a tentar fazer é, por exemplo, neste ano na vinha estamos a criar condições para as pessoas terem refeições. Estamos a alargar, primeiro o refeitório aqui da Herdade Esperão, estamos a alargar o refeitório a mais pessoas e depois estamos também a começar a produzir no refeitório almoços que vamos servir na vinha. O Esporão quer reforçar a presença em Portugal e começou recentemente a produzir também no Douro, com o Quinta dos Mursas. Lá fora, o objetivo é potenciar as vendas e conquistar mercados difíceis como a China. Portugal poderá ter nos vinhos uma grande oportunidade. O setor representa quase 2% do PIB nacional. O caso do Esporão é apenas um exemplo de um motor da economia local que promove as exportações nacionais. Recorde-se que o grupo esteve a um triz de nunca sair do projeto, por considerarem que estava condenado a uma falência rápida. Emprega hoje mais de 250 pessoas. Há de facto aqui alguns problemas, um deles tem a ver com a quebra do consumo de vinho em Portugal e também na Europa. Há a concorrência acrescida dos países que são novos produtores e é um problema que é clássico, que tem a ver com a falta de reconhecimento de Portugal como produtor de qualidade a nível mundial. As oportunidades de crescimento deste negócio têm a ver com a força da marca dos vinhos portugueses, cada vez mais apreciados a nível internacional, em mercados exigentes como o dos Estados Unidos, os países nórdicos, também na China, no Brasil, em Angola. Ora, isso é muito importante porque Portugal produz cerca de 250 castas diferentes, é de facto muito competitivo, apesar da forte concorrência internacional, e também tem um outro potencial, como vimos no caso Esporão, é que podem agregar-se aqui negócios paralelos, como por exemplo o azeite, o mel e o enoturismo. Esta semana vamos até lá fora ao encontro do Tiago Carvalho, que vive na Alemanha. Ele criou uma empresa de software virada para o setor aeroespacial e vive em Frankfurt. Olá Tiago, bem-vindo ao Sucesso.pt. Começo por perguntar como é que surgiu a oportunidade de sair de Portugal. Eu não saí de Portugal diretamente, mas sim abri uma empresa em Portugal e depois, após ter ganho o primeiro cliente, que era um cliente externo, no caso a Agência Espacial Europeia, a fim de poder estar mais próximo desse cliente e poder, da melhor forma, responder às suas necessidades, decidi avançar com a constituição de uma empresa na Alemanha e tentar angariar ainda mais nessas zonas económicas, a fim de depois poder transportar o dinheiro para Portugal e fazer um investimento. Há quantos anos foi criada a empresa e quantas pessoas emprega neste momento? Neste momento empregamos 7 pessoas, 4 delas estão a trabalhar em Portugal e as outras 3 estão a trabalhar na Alemanha. A empresa foi criada à portuguesa em meio de 2010 e a empresa alemã foi criada no início de 2012. Como é que vê o estado do país neste momento, como português a viver no estrangeiro? Como é que olha para o país? O que falta neste momento a Portugal é um investimento muito forte nos jovens licenciados. Penso que é o principal problema, a falta da incapacidade financeira do país neste momento. Até porque temos gente com muito boa formação em Portugal, que são reconhecidos além fronteiras e com o valor que todos temos é de tentar unir-nos e tentar basicamente construir o melhor para todos nós. E o que é que tem mais saudades aqui de Portugal? Essencialmente é da comida, dos amigos, da família. E neste momento quais são os planos do Tiago para o futuro? É voltar a Portugal ou não? Obviamente é a minha terra natal e penso que agora estou a agarrar uma oportunidade diferente, mas um dia mais tarde certamente irei voltar. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado. Em momentos críticos da história de Portugal, os portugueses conseguiram dar a volta, nomeadamente quando tinham alguns problemas com a Europa, sobretudo quando apanharam a boleia do Tejo e foram oceano fora para outras paragens. Ora, isso, no fundo, já dizia também o professor Hernani Lopes, Agostinho da Silva, José Saramago e agora a consultora Accenture apresenta um estudo sobre a importância desse triângulo estratégico de Portugal com a Europa, com a África e também com o Brasil. Agora quantifica, apresenta alguns argumentos que vamos conhecer. Neste triângulo existe 1/3 da população mundial jovem ativa
está neste terreno estratégico, por um lado. Isto significa, do ponto de vista do potencial humano e de demografia, um potencial interessante do ponto de vista de consumo, mais à frente, naturalmente. Estamos a falar de um segundo ponto relacionado com recursos, onde eu não começaria pelo petróleo, mas destacaria que 50% dos recursos em termos de água potável estão aqui também. Estamos a falar igualmente, para além da água potável, de outro aspecto extremamente importante, mais ou menos relacionado com a questão demográfica, que é o solo arável. Também mais de 50% do solo arável está neste terreno estratégico e, igualmente, relevante, mas 25% dos recursos, estima-se, dos recursos petrolíferos estejam também aqui. Este estudo da consultora Accenture chama a atenção também para outro aspecto que é fundamental, é que há uma janela de oportunidade nesta tal relação com mercados emergentes da América Latina e de África, só que esses são mercados também muito cobiçados por outros países, como por exemplo a China ou os Estados Unidos. E por isso é um sentido de urgência, um desígnio nacional perceber que podemos refletir sobre isto aqui no Cais das Colunas. Boa semana.